Estão vendo a apresentação? Sim, Certo. Então, gente, vamos começar, né? Nossas aulas de matemática. Demorou para começar, eu achei, o segundo ano. É a turma que eu tô entrando por último nesse ano letivo, é no segundo ano. Mas vamos lá. Teremos 3 semanas para estudar a geometria plana. Então, esse ciclo iniciou desde segunda-feira, vai até dia 15 do 10. Nesse ciclo, são 3 semanas, né? Cada semana eu vou passar uma atividade. Nessa primeira semana, a atividade já está pronta, né? Do conteúdo de hoje. Aí semana que vem, uma outra atividade e na outra. E eu tô fazendo diferente. Nesse, nesse ano, eu vou colocar, depois de cada ciclo, vai ter uma recuperação. Então, vocês vão fazer o ciclo e no final do ciclo já vai ter a recuperação do ciclo, certo? Para não juntar muito conteúdo, para fazer uma recuperação só depois. E essa recuperação vai ser um questionário lá no Moodle mesmo, que vai recuperar as notas do ciclo. Mas eu sempre quero que vocês façam os exercícios do ciclo, tá? Se alguém falar assim, então não vou fazer os exercícios, não, eu vou fazer só a recuperação. Aí também não vai poder contar, né? Porque só vai recuperar se você fez as atividades, certo? Aí se você não fez nada e só quer fazer a recuperação, aí já vai estar praticamente reprovado lá, vai estar no final, na prova final e tudo mais. Então só tem como recuperar se vocês fazerem as atividades, e essa certo? atividade dessa semana é para entregar que dia? Vai ser na semana que vem. Eu sempre, Certo. eu gosto de colocar assim, como a nossa aula está sendo quarta, então a atividade vocês entregam até terça. Então essa semana, terça da semana que vem. Aí a outra na terça da outra semana, entendeu? Sempre uma semana para fazer as atividades. Eu fiz uma atividade simples, só com 5 questões. Eu tô tentando fazer menos questões, né? Que antigamente eu gostava. Antigamente não, ainda gosto de fazer com 10 ou mais. Mas Poucas questões, mas essas questões devem estar de matar, viu? tem algumas um pouquinho difíceis. A segunda mesmo eu acho a mais difícil. Ô, Mas professora, foi. um colega meu me chamou para ajudar ele ali. Menino, mas que questão difícil da peça era aquela do primeiro ano. Primeiro ano eu coloquei o conteúdo ó, de lascar. Que ia ser o conteúdo de vocês agora, do segundo ano. Só que aí os professores resolveram fazer uma formatação diferente e aí a gente rearranjou os conteúdos. O que vocês iam estudar agora é o que o primeiro ano está estudando. Mas tudo bem, no final do ano letivo nós vamos voltar um pouco naquele conteúdo. Tá, então vamos começar, né? Geometria plana. Não, então nesse ciclo vamos ver polígonos regulares, ângulos, classificação de triângulos, teorema de Tales, semelhança de triângulos, área e perímetros. Só que não vai ser nessa ordem, tá? Hoje nós vamos iniciar o conteúdo de geometria plana mesmo. Ver o que é, como surgiu, e um pouco de ângulos, certo? E retas. Bom? Então vamos lá. Geometria. A palavra geometria, vocês talvez já possam ter estudado, né, na vida de vocês, mas significa o quê? Ela é uma palavra de origem grega, em que geometry, em que geo significa terra e metrin, medida. Então seria a medida da terra. Então, a geometria se dá da origem disso, de medições de terra. Então, na Grécia Antiga, no Egito Antigo, em várias civilizações, babilônios, hindus, chineses, tinha essas informações que usava a geometria para medir as terras ou para fazer alguma coisa que envolvesse o espaço, certo? Então, olha só, a história da geometria tem origem de que 500 a.C., mas pode ser que tenha sido anterior a isso ainda, tá bom? Porque o último estudo que tem origem, né, é de 500 a.C. Mas como possa ser que tenha perdido algumas informações ao longo do tempo, o início pode ter sido antes disso. Ué, não muda não? Ué, tá. O
que é geometria plana? Então, a geometria plana, também chamada de geometria elementar ou geometria euclidiana, ela teve início na Grécia também antiga. Esse estudo analisava os diferentes formatos dos objetos e baseia-se em 3 conceitos: ponto, reto e plano. Então, a geometria plana é para a gente estudar a geometria de superfícies planas, de coisas relacionadas a ponto, reto e plano, certo? Ela tem esse nome também euclidiana, porque um grego chamado Euclides, ele fez uma sequência de livros, certo? Que nesses livros tinha lá a geometria, certo? Então, por isso que o nome é geometria euclidiana. Então, vamos para os conceitos básicos da geometria. Ponto. O que são pontos? Pontos são sempre representados por letras maiúsculas de nosso alfabeto. Mas quais são as características? Ele é adimensional. O que é ser adimensional? É que não tem dimensão. Aí tá um barulho. Tá muito barulho aí? Não, tô escutando nada não. É lá na rua que tá passando carro de lixo, mas já vai passar. Então, olha só. Ponto, ele é adimensional, ou seja, não tem dimensão. Por que isso? Por exemplo, o que seria um ponto? Se eu pegar meu lápis e fizer um pontinho, vai ter lá um ponto, né? Vocês têm a noção do que é um ponto. Se eu olhar para o céu e ver uma estrela, vocês vão ver lá que cada estrela tem a ideia de um ponto. Só que o tamanho desse pontinho que eu fiz no lápis e o tamanho da estrela são tamanhos totalmente diferentes. A estrela parece muito pequena, mas se aproximar, ela vai ser um corpo enorme. Igual, se alguém lá do espaço vê a Terra, ele pode ter a Terra com uma ideia de um ponto, certo? A gente pode ver um planeta, igual, por exemplo, às vezes dá para ver Marte. Eu acho que é Marte que dá para ver. Tá lá como um ponto, mas se aproximar vai ser uma coisa muito grande. Então, por isso que fala que é adimensional, não tem tamanho. Pontos têm a ideia de ponto, certo? Ponto, ele é um axioma. O que é axioma? São coisas que não têm definição. Elas são coisas básicas para construir outras coisas, certo? Então, nós sabemos as características do ponto. Nós sabemos, por exemplo, como representar um ponto, certo? Só que a definição em si não tem, né? O que é um ponto? Como é que eu vou definir ele? É uma bolinha? Não é assim que define. Então, ponto é uma ideia que, digamos, é sem definição, mas a gente sabe como representar, ok? Então, aqui nós podemos representar o ponto com uma bolinha, né? Ou com um xizinho. E a letra dele, que a gente indica, é sempre uma letra do nosso alfabeto maiúscula, certo? Então, eles podem ser coincidentes, que estão no mesmo lugar. Então, se eu pegar 2 pontos e colocarem um em cima do outro, eles vão ser coincidentes. Igual, por exemplo, aqui eu posso representar o ponto A e o B no mesmo lugar. Então, eles são coincidentes. Ou distintos, que estão em lugares diferentes. Então, aqui, 2 pontos A e B em lugares diferentes. Ok? Pois bem, as retas. Retas são representadas por letras minúsculas de nosso alfabeto. E ela é ilimitada. O que é ser ilimitada? É que não tem fim. Então, eu posso ter a ideia de reta. De novo, igual se eu pegar uma régua, né? Tem lá uma régua reta. Uma linha no horizonte é uma reta. Certo? Então, vocês já sabem, quando fala reta, vocês já têm a ideia de reta. Mas, de novo, a definição ela é axiomática, né? Então, a gente sabe a ideia, sabe as características. Ela é o quê? Unidimensional, só tem uma dimensão. O que é ser ter uma dimensão? Igual, por exemplo, o celular de vocês aí, ele é bidimensional, né? Na verdade é tri, mas tem a base e a altura, 2 dimensões. Só que quando eu falo de reta, é uma dimensão só. Seria, no caso, só a base ou só a altura. Igual se a gente vê uma linha no horizonte. Ela vai ser, no caso, essa linha é só uma dimensão.
ela é ilimitada, que não tem fim. Então, se eu pegar um pedaço assim, igual a régua, ela dá ideia de reta, só que ela não é uma reta. Seria um segmento de reta, um pedaço da reta. Porque reta, ela não tem fim. Seria uma linha que não tem nem início e nem fim. Certo? Aí aqui nós temos as representações. É sempre uma reta, né? Uma linha com essas setinhas em ambos os lados, para indicar que aqui continua. Em ambos os lados continua. Então, a gente representa com a letra minúscula do nosso alfabeto. E aqui é a representação de retas, certo? Elas podem ser, de novo, coincidentes ou distintas. Coincidentes estão no mesmo lugar. Então, aqui eu posso representar duas retas, R e S, no mesmo lugar. E distintas, em lugares diferentes. Certo? Tranquilo. Então, o que é uma semirreta? É a parte de uma reta que possui início, mas não tem fim. Então, se eu pego uma reta, coloco um ponto nela lá e inicio daquele ponto e vou para o final da reta, assim, sem fim, né? A reta continuando, isso aí vai ser uma semirreta. Então, a representação, coloco um pontinho aqui e continuo. Poderia indicar com uma setinha aqui no final, tá? Segmento de reta. Segmento de reta se encontra dois pontos, ou seja, se encontra entre dois pontos, ou seja, é ilimitado, tanto no começo quanto no final, certo? Então, tem dois pontos, A e B, que limita essa reta. Então, semirreta tem início, não tem fim. Segmento de reta tem início e fim. Igual a ideia da régua, de novo. Ela tem início e fim, então ela é um segmento de reta, certo? Aí vem o plano. Planos são representados por letras gregas. E nós temos as características. Bidimensional, então tem, por exemplo, base e altura. Tem, ou por exemplo, largura e altura, ok? Então, também é ilimitado. Apesar da gente ter a ideia de plano. O que é plano? Por exemplo, a capa do caderno, a capa do livro dá a ideia de plano. Só que ele também é ilimitado. Seria um plano que cresce para todos os lados. Bidimensional porque tem duas dimensões. Então, aqui é uma ideia de plano, certo? E a gente representa por uma letra grega. Por exemplo, aí, o beta. Então, pode ser planos coincidentes, de novo, estão no mesmo lugar. Então, lê o plano alfa e beta, ou distintos, lugares diferentes. Então, dois planos em lugares diferentes. E, apesar de geometria plana só falar de reta, ponto e plano, a gente também vai ter a ideia de espaço, que já seria de uma geometria espacial, certo? Só que eu coloquei aqui porque quando a gente estuda geometria, a gente fala de ponto, reta, plano e espaço também. O que seria esse espaço? Espaço já tem 3 dimensões. Ele também é ilimitado. O que seria um espaço? Um espaço, a sala que vocês estão, ou o quarto que vocês estão. É a ideia de espaço, né? Tem o chão, tem as paredes, tem de todos os lados. Então, teria 3 dimensões. Ok? Então, é base, altura e largura. Então, se eu pegar um cubo, ele dá a ideia de espaço. Se eu pegar... Eu vou colocar assim o Exda, tá? O material no grupo. Tudo isso aqui que eu vou colocar, a gravação e os slides no grupo e os exercícios. Por isso que eu queria que todo mundo estivesse no grupo. Tá, então nós temos no espaço pontos infinitos, retas infinitas e planos infinitos, certo? Então, como é que seria um espaço? Ah, tá, não tem aqui, mas é como se fosse uma caixa. Tem base, altura e largura. Então, nesse espaço, eu posso colocar dentro dele vários pontos, vários planos, várias retas. Várias quanto? Infinitas. Certo? Então, apesar da gente, de novo, ter a ideia, eles todos isso, ponto, reta, plano, são ilimitados, são de tamanhos diferentes, ok?
mas sempre tem as ideias. E esses conceitos são axiomáticos porque não tem uma definição precisa, só tem a ideia. Então, vamos ver aqui nesse exemplo. Tá vendo essa imagem? É a imagem de um horizonte aqui, que tem um mar, tem as montanhas. Então, o que que nós vemos? O espaço é um lugar geométrico no qual estão infinitos pontos, infinitas retas e infinitos planos. Por ser único, não há representação geométrica para o espaço, pois não há necessidade de distingui-lo de outros. Podemos ter a ideia do que seja espaço e associá-lo a elementos visíveis. O mar nos dá a ideia de um plano. Então, o mar tranquilo, a superfície do mar, dá a ideia do plano. A linha lá no horizonte, ó, aqui lá no horizonte tem uma linha, dá a ideia de reta. E os grãos de areia da praia dá a ideia de ponto. Então, e tudo isso aqui é visível, tudo que nós estamos vendo aqui é o espaço, certo? Então, nessa imagem aqui a gente vê plano, reta, plano e espaço, certo? Onde poderia ter outro plano, que é a ideia. É estranho, mas a ideia do céu, a gente vê o céu como se fosse aqui, ó, outro plano, certo? O que poderia ser pontos? Essas pedras aqui, apesar de serem grandes, não tem problema, dá a ideia de ponto, ok? E é isso. Então, esses são os conceitos. Ponto, reta, plano e espaço. A partir desses elementos, nós conseguimos construir os outros elementos da geometria, certo? Então, vamos lá. Outro é o ângulo. Ângulo é uma região compreendida entre dois segmentos de reta, que possuem o mesmo ponto em comum. Os ângulos são medidos em graus ou radiano. Essa medida é a abertura entre os dois segmentos de reta. Então, o ângulo é isso aqui. Se eu pego dois segmentos de reta que tenha a origem em comum, essa abertura entre eles é chamada de ângulo, certo? E geralmente a gente pode colocar o nome do ângulo com uma letra grega ou usando os pontos aqui das retas. Mais à frente a gente vai ver mais exemplos de ângulo, ok? E outra ideia principal dentro da geometria é a área. A área é a medida usada para definir o tamanho da superfície da figura, calculada usando as medidas de comprimento e largura das figuras geométricas. Perímetro é a medida equivalente à soma das medidas dos lados de uma figura geométrica. Então, todos esses aqui que a gente falou, que só passou por cima, são conceitos básicos da geometria. Então, a partir deles, nós vamos agora começar mesmo a ver o que são alguns postulados, algumas ideias, tudo envolvendo geometria, certo? Então, primeiro, postulados fundamentais euclidianos. Então, primeira coisa, o que é esse postulado? Postulado é um axioma. São ideias que não precisam ser provadas, certo? Aqui, ó, são afirmações essenciais a uma certa teoria. Sem ela, essa teoria não existiria, ok? Então, são as ideias iniciais para se criar uma teoria qualquer. E aqui estou falando euclidianos, porque lembra lá, a geometria plana também é chamada de geometria euclidiana. Então, seria as ideias iniciais ou fundamentais da geometria plana. Essa frase aqui em vermelho está escrito isso. Então, qual é o primeiro postulado? Acho que, se não me engano, são 10. Então, vamos ver um por um. Em uma reta e fora dela, há infinitos pontos. Então, toda reta, eu posso pegar uma reta qualquer, na própria reta ou fora dela, tem infinitos pontos. Porque a reta não é infinita, o espaço não é infinito, então eu posso colocar quantos pontos eu quiser. Segundo postulado, em um plano e fora dele existem infinitos pontos e infinitas retas. Então, em um plano, eu vou ter um plano beta qualquer, tenho infinitos pontos e infinitas retas, certo?
tanto no plano quanto fora dele. Terceiro postulado. No espaço e fora dele existem infinitos pontos, infinitas retas e infinitos planos. Então, no espaço, né, que a gente não tem... eu posso colocar infinitos pontos, infinitos planos e infinitas retas. Quarto postulado. Um ponto divide uma reta em que ele está em duas semirretas opostas. Então, se eu pegar uma reta e colocar um ponto só nela, um ponto A, tá clarinho aqui, mas é verde aqui, ó, o ponto A, eu vou ter duas semirretas, né? A semirreta aqui da esquerda e da esquerda e da direita, certo? Por quê? O que é uma semirreta? É um pedaço da reta que tenha origem. Então, a origem das semirretas vai ser ali o ponto A e a reta suporte das duas semirretas é a reta R. Quinto postulado. Uma reta divide o plano em que ele está em dois semiplanos opostos. Então, se eu pegar um plano e colocar uma reta nele, igual aqui, ó, tem um plano, coloquei uma reta nele. Então, eu vou ter dois semiplanos, certo? Então, a origem ali vai ser a origem A semirreta. Ok? Então, aqui teria o plano, esse plano desse lado e do lado de lá. Ficou parecendo que aqui tá triangular, mas não, tá? A ideia de plano é um plano infinito. Então, só como se eu pegasse, por exemplo, uma folha de papel, dobrasse ali ao meio, colocasse uma reta. Eu vou pegar dois espaços, que eu posso ter a ideia de dois planos. Dois semiplanos, certo? Então, é um semiplano aberto. Vai ser fechado. Então, a origem ou semirreta ou borda dos semiplanos. Então, pode ser aberto ou fechado. Ok. Sexto postulado. Um plano divide o espaço em que ele está em dois semi-espaços opostos. Então, se eu pegar, por exemplo, um quarto, a ideia de um espaço. Faço uma parede no meio desse quarto. Eu vou dividir ele em dois outros espaços, certo? Essa parede dá a ideia do plano. Então, um plano divide o espaço em dois semi-espaços, certo? Sétimo postulado. Por um ponto passam infinitas retas. Então, se eu pegar um ponto só e quiser traçar uma reta, eu consigo. Se eu quiser traçar duas, eu consigo. Se eu quiser traçar 1 milhão, eu consigo. Então, por um ponto, eu consigo passar infinitas retas. Tem sim, Milena. A lista eu mesmo que vou fazer, tá? Eu já até comecei aqui, já tá aqui. Acho que seu nome, não sei se eu coloquei, não. Mas depois, no final da aula, eu vou ver de novo. Então, é um ponto, infinitas retas. Oitavo postulado. Por uma reta, passa infinitos planos. Então, a mesma coisa. Se por um ponto é infinitas retas, por uma reta é infinitos planos. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa reta, eu coloquei dois planos. Mas eu poderia colocar mais planos. Nono postulado. Por dois pontos distintos, passa uma única reta. Então, em um ponto só, infinitas retas. Mas se eu quiser passar por dois pontos, é só uma única reta. Então, se eu pegar dois pontos distintos, neles eu consigo apenas uma única reta, certo? Então, eu consigo determinar essa reta R aqui. Se eu quisesse outras retas, elas seriam coincidentes com essa reta R, certo? Então, seria assim, iguais. Eu posso passar outra reta aqui, ó, no plano B, igual aqui, ó. Se eu usar essa base verde, mas aí não passaria por A, certo? Então, passando pelos dois pontos, só uma única reta. Décimo postulado. 3 pontos não colineares. O que é ser colinear? Colinear é estar na mesma linha, na mesma
fila na mesma reta, estão seguidos. Não colinear é que estão um em cada lugar, igual aqui, ó. Aqui, eles são não colineares, ou seja, não tá os três. Se esse C tivesse aqui em cima, ele seria colinear. Mas então, por 3 pontos não colineares, eu consigo determinar um plano, ok? Se fossem os 3 colinear, aí seria uma reta, certo? Um atrás do outro. Então, eu preciso de 3 pontos não colineares. Igual, por exemplo, se eu quiser fazer uma cadeira e colocar uma cadeira de 3 pernas, colocar uma perna atrás da outra assim, eu conseguiria deixar a cadeira firme? Muito dificilmente. Agora, se eu colocar a base da cadeira desse jeito aqui, ó, eu consigo colocar um plano em cima, certo? Então, 3 pontos não colineares determinam um plano. Então, voltando para a ideia de segmento de reta. Então, segmento de reta é um pedaço da reta que tem origem e fim. Então, aqui é um segmento de reta AB, certo? Então, as extremidades é A e B. A reta suporte, tá? É a reta R. Você chega atrasado, né? 40 minutos atrasado da aula. Seus tutti-frutti. Mas tá bom. Então, a reta suporte. Então, eu tenho segmentos colineares, são 2 segmentos de reta que estão na mesma reta suporte. Então, ser colinear é estar um depois do outro. Então, se eu pego uma reta suporte, uma reta R, e coloco 2 segmentos de reta nessa própria reta, eles vão ser colineares, tá? Um depois do outro. Então, aqui, ó, eles podem ser distintos, podem se sobrepor, né? É distinto ainda. Apesar de ter um pedacinho aqui, um sobre o outro, tá vendo? Mesmo assim, ainda são distintos, certo? Agora, se 2 segmentos de reta, um em cima do outro, são coincidentes, certo? Mas mesmo assim, ambos aqui, todos, né? Essas 3 retas que estão, cada uma com 2 segmentos de reta, são segmentos colineares, ok? Podem ser consecutivos, possuem uma extremidade em comum. Então, pego uma reta lá e faço 2 segmentos. Oh, ficou clarinho aqui, eu esqueci de escurecer. Mas tem aqui, ó. Deixa eu escurecer rapidão. Vai, trem. Será que era essa colera? Então, para ser consecutivo, não necessariamente precisa ser colinear. Pode ser. Igual, por exemplo, nesse exemplo aqui, eles são colineares e consecutivos. Nesse daqui, não são colineares, mas são consecutivos. Por quê? Ó, tem 2 retas, suportes diferentes, porém tem uma extremidade em comum. Nesse caso, tem uma única reta suporte, mas então são colineares e consecutivos, tem um ponto em comum. Se eu olhasse aqui o anterior, oh meu Deus, esses trenzinhos colocam essas coisas e depois é ruim, né? De passar. Ó, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, ele não é consecutivo. Por quê? Eles não têm uma extremidade em comum, tá? Um sobre o outro, nesse segundo aqui, nesse segundo desenho. Tá? Então, só pode ter um único ponto em comum. Então, seguindo. Ah, tá. Esses que estão sobre a mesma reta também podem ser chamados de adjacentes. Certo? Então, esses aqui, ó, são colineares, consecutivos e adjacentes. Sei, Felipe. Tá.
Mas eu também tava tomando café aqui enquanto a aula começou. Segmento de reta, vamos lá. Podem ser também congruentes. Possuem a mesma medida. Então, o que é ser congruente? O que aconteceu? Caiu? A chamada no Meet vai cair em 10 minutos. Sério? Poxa. Deixa eu terminar aqui o segmento de reta e a gente abre outra sala. Isso que é ruim, o Meet agora. Tá só com 1 hora de duração. Como eu entrei antes das 8. Subiu pra cabeça a fama. Oi? A fama subiu pra cabeça. É porque muita gente tava usando, né? Como é coisa de graça. Aí eu falava assim, então vou colocar pra pagar agora. Tá, segmentos congruentes. São segmentos que tenham a mesma medida, o mesmo tamanho. Então, esse segmento aqui, AB de 10 centímetros. Esse segmento aqui, CD, também de 10 centímetros. Eles são segmentos congruentes. A gente pode representar assim, ó. A medida de AB é equivalente à medida de CD. Esse equivalente, eu posso escrever assim também, ó. Cadê? A medida... Ué, não escreve não? A medida de AB é equivalente, com 3 tracinhos, em vez desses 2 tios. Pode ser um dos dois, tá? A medida de CD. E esse AB aqui tá indicando o segmento de reta. Deixa eu ver se tem mais... já vai ter que coisar, né? Deixa eu ver aqui. Tá, só falta 3 slides para terminar esse conteúdo para vir plano. Acho que dá tempo. Bora lá, rapidinho. Vai, trem. Ok. Então, o posicionamento entre as duas retas no plano, elas podem ser... O que a gente acabou de ver aqui? Duas retas, elas podem ser coplanares. O que é ser coplanar? Coplanar é estar no mesmo plano. Então, se eu pego uma reta, duas retas no mesmo plano, elas são coplanares. Essas coplanares, elas podem ser paralelas ou concorrentes. O que é isso? Paralela, vocês já viram o que é paralela? Deixa eu desenhar. Ó, não vai sair retinho não, porque eu não... Aqui. Tá vendo? O fundo aqui do meu slide é o plano. A ideia de plano. Então, aqui eu tenho duas retas. Essas retas, né? Eu posso chamar ela de RS. Posso representar assim ou representar com as setinhas aqui, para dar a ideia que não tem início nem fim. Elas aqui são paralelas, não tem nenhum ponto em comum. Concorrente é se tiver uma pequena inclinação. Se tiver uma pequena inclinação, elas vão se cruzar em algum momento. Então, isso é ser concorrente. Certo? Então, R e S. Aí, professora, mas se tiver inclinação e ficar assim? Elas aqui não são nem paralelas nem concorrentes. Errado. Elas são concorrentes sim. Por quê? Reta, você sabe que não tem nem início nem fim. Então, apesar da representação estar assim, ó, essa reta, ela continua até o infinito. Essa aqui continua até o infinito. Então, em algum momento, elas vão se cruzar. Certo? Então, elas só não se cruzam se forem paralelas. Certo? Estão distantes aqui todos os pontos da reta. São a mesma distância de uma reta para outra. Então, se tiver uma pequena inclinação, já vão ser concorrentes. Certo? Porque a reta não tem nem início nem fim. Ok. Vai coisa. Então, as paralelas podem ser coincidentes, ou seja, uma em cima da outra, ou distintas, igual essa aqui, a reta R e a reta S são paralelas distintas. As concorrentes podem ser perpendiculares ou oblíquas. O que é ser perpendicular? O que é ser oblíqua? Perpendicular é que entre elas formam um ângulo de 90 graus. Então, se eu fizer assim e assim,
formar um ângulo de 90 graus entre elas, são perpendiculares. Oblíqua é qualquer outra. Por exemplo, esse exemplo aqui tem duas retas oblíquas, esses daqui é oblíqua. Tá bom? Coplanares, as retas que estão no mesmo plano, né? Então, essas duas aqui são coplanares. Elas são o quê? Concorrentes, porque em algum momento elas vão se tocar em algum ponto. Então, são concorrentes que se tocam, né? As concorrentes podem ser oblíquas, não formam ângulos retos, ou perpendiculares, formam ângulos retos. Apesar desse desenho aqui tá não parecendo que tá formando um ângulo de 90 graus, é porque o plano tá tipo inclinado, tá? Mas em qualquer plano que formar o cruzamento de duas retas, formar um ângulo de 90 graus, essas retas são perpendiculares. Paralelas, né? Ali paralelas, que são ou distintas ou coincidentes. Pronto. Então, nós vamos parar aqui, né? Que vai fechar. E vamos voltar nesse exemplo. Ok. Como é que a gente faz? Esse mesmo link eu mando de novo? Abre outra sala, pronto. Ou tem que abrir outra distinta? Abre outra sala e manda junto pra gente. Mas pode ser essa Isso. mesma ou tem que ser outra distinta? Tem que ser outra. Não, Tá bom, então. Então, vamos encerrar aqui. Todo mundo tá no grupo lá? Alguém compartilha no outro grupo, pode ser? Eu tô. Então, tá bom. Então, eu vou encerrar aqui e já mandar ela pra vocês. Que chatura é isso, né? Tadã, cadê? Meet. Deixa eu ver se a gravação tá indo, tá indo. Vocês já estão me ouvindo? Acaba às 10 horas. São 2 horas de aula. Mas eu acho que talvez possa ser que acabe antes, porque agora só falta falar de ângulo. Como é que tira minha cara aqui? Mas aí vocês não saem não, fica. Apesar do assunto tá facinho. Vou mandar sim, Wendel. Tudo eu vou mandar no grupo do WhatsApp. O slide, a gravação da aula, os exercícios, o conteúdo. Só por conta que o Moodle tá fora do ar. Mas a partir de agora vai ficar mais legal, né? Essas ideias de geometria, provavelmente a maioria já viu, né? No ensino fundamental. Mas é sempre bom revisar. Ok? Cadê esse povo? Ah, vou voltar, né?
Ok. Então, continuando aqui, vamos ver esse exemplo. Esse exemplo aqui, ó. O esquema abaixo, o esquema a seguir representa o bairro de uma cidade. Responda as questões. Então, escreva o nome de duas ruas paralelas à Rua México. Então, aqui é tranquilo, né? É só de visualização. Então, aqui dá a ideia de um plano com várias retas. Então, nome de duas ruas paralelas à Rua México. Se a Rua México tá aqui, me fala aí 2 nomes de ruas paralelas. Vocês conseguem ver? Vai estar tudo assim primeiro. Opa. Ó, ruas paralelas. Então, se a Rua México tá aqui, 2 paralelas. Seria quem? Ninguém quer falar, não? Rua Espanha e Rua Nigéria? Ou Rua Marrocos? Espanha, ok, certo. Nigéria, ok. Então, a Rua Espanha e a Rua Nigéria é paralela à Rua México. Outras ruas que poderiam ser paralelas aqui, ó. A Rua Marrocos, a Rua Itália, tá? Ruas perpendiculares à Rua México. Mas por que toda hora aqui? Será que a menina entrou, senhor? Não. Rua perpendicular agora. França e Argentina? França tá aqui, Argentina tá aqui. Ótimo. Outra aqui, ó. Holanda. Acho que só. Paraguai lá em cima. Então, a México e a Marrocos são A Rua exemplos. Brasil também é, né? Rua Brasil. Não, é perpendicular à Rua França. Rua França. Ó, Rua França tá aqui. Ah, não. Então a gente errou, ó. Rua França tá aqui. Cadê? Rua França tá aqui. A Rua Brasil seria paralela e não perpendicular. Quais que são perpendiculares, ó? A México, certo? A França tá aqui, a México tá aqui. A Holanda, a Argentina, ok? A Paraguai aqui em cima. Não, Paraguai não. Paraguai seria paralela. Entendi. Ok. Então, aqui, as únicas que seriam... Oh, eu fiz tudo errado aqui. Calma aí. Deixa eu apagar de novo. Se a Rua França tá aqui, quais que são perpendiculares? A México, a Itália, a Nigéria, ok? A Marrocos. Marrocos. Pronto, agora sim tá certo. Duas ruas, o nome de uma rua que é paralela à Rua Brasil e perpendicular à Rua Itália. Então, paralela à Rua Brasil, pode ser Paraguai, Argentina e Holanda, mas tem que ser perpendicular à Rua Itália. Cadê a Rua Itália? Tá aqui. A Rua Itália tá aqui e a Rua Brasil tá aqui. Então, o nome de... Argentina, não? Isso. Ei, professora, Oi. estão pedindo para a senhora aceitar aí. Permitir. Mas não apareceu barulhinho aqui, não. Só foi Marielle? Ou mais gente? Marielle e Milena apareceu aqui. Foram essas mesmo? Acho que foi Milena, parece. Viu? Tá. Então ali é a Rua Argentina. Certo? Ela é paralela à Rua Brasil e perpendicular à Rua Itália. O nome de uma rua que é concorrente à Rua Brasil. Então, se a Rua Brasil tá aqui, o que quer ser concorrente mesmo? É cruzar ela, né? Então, por exemplo, a Alemanha, por exemplo, a Itália, ok? Ela pode ser concorrente e perpendicular ao mesmo tempo? Pode, gente?
Cri, cri, cri. Acho que não. Oi? Uma rua, ela pode Acho ser que não. Não concorrente sei, e acho que não. perpendicular ao mesmo tempo? Não. Acho que pode. Quem Eu falou acho que que sim, não, por tipo. quê? Quem falou que pode, por quê? O que é ser concorrente? Eu falei que sim. E por quê? Concorrente é que passa na mesma rua? Concorrente é que tem um ponto em comum. Se uma rua é perpendicular à outra, Ah, elas têm entendi. ponto em comum? Ó, por exemplo, aqui a resposta foi Rua Buguei aqui Alemanha, agora. né? Então, se eu tenho a Rua Brasil aqui, Sim. a Alemanha tá aqui, tem um ponto em comum. Elas aqui são perpendiculares? São. São perpendiculares? O que é ser perpendicular? Então, porque aqui com a rua Portugal, ó, fazer um grau de. Fazer Ó, de novo. um ângulo de 90 graus, não é? Isso. Ser concorrente é só ter um ponto em comum. Então, por exemplo, a Rua Brasil está aqui, a Alemanha está aqui, tem um ponto em comum, concorrente. Só que se eu falasse a resposta aqui se fosse Rua México, estaria certo? Ó, Rua Brasil está aqui, Rua México está aqui. São perpendiculares, mas também tem um ponto em comum. Então, são concorrentes. Então, toda rua perpendicular uma à outra, ruas perpendiculares, né? Tem que ser duas. Elas também são concorrentes, mas nem toda concorrente é perpendicular. Por exemplo, a Rua Alemanha com a Rua Brasil, elas são concorrentes, mas não são perpendiculares porque não formam o ângulo de 90 graus. São oblíquas. São o quê? Oblíquas, isso mesmo. Outra pergunta. Ruas concorrentes podem ser paralelas? Não. Não, Não. né? É. Porque paralela não tem nenhum ponto em comum. Por exemplo, a Rua Brasil e a Rua aqui França não tem nenhum ponto em comum. Então, elas não são concorrentes, certo? Então, ruas concorrentes são distintas de ruas paralelas. Não tem como ser paralela e concorrente ao mesmo tempo. Ruas paralelas podem ser perpendiculares? Também não. Também não. Então, pronto. Então, essa ideia de ponto, de reta, é isso. É tranquilo, é coisas mais para explicar, para saber nome. Agora, ângulo já dá para fazer umas continhas, dá para fazer várias coisas, que é a parte legal, né? Quando começa a fazer as continhas, que é legal. Então, vamos voltar aqui para a ideia de ângulo. Então, ângulo é uma figura formada, né, pela união de duas semirretas que tenham uma mesma origem. Então, aqui eu teria esse ângulo, né, e o ângulo de fora. Esse de dentro, que geralmente é o que a gente usa, é o ângulo interno, e o de fora pode ser que use também, né? Mas geralmente não. Quando fala assim, qual é o ângulo formado entre aquelas duas semirretas? Geralmente a gente pega o ângulo interno, o ângulo menor, tá? Mas isso não significa que não tenha o outro. Então, por duas semirretas de mesma origem, eu tenho o ângulo. Elas vão ter a região interna e a região externa. Tá vendo que esses duas semirretas estão no mesmo plano. O ângulo eu posso chamar AOB. Então, eu vou pegar aqui, ó. Essa semirreta aqui é AO. OA, quer dizer. Essa outra semirreta é OB. Mas como é que eu denomino o ângulo? Eu vou pegar AOB. Sempre a origem, o vértice, né, do ângulo, ele fica no meio. Os ângulos, então, eles têm nomes. Podem ser ângulos convexos, aqueles cuja medida está entre 0 e 180 graus. Nesses convexos, nós temos os agudos, que é a medida do ângulo. Então, eu tenho esse ângulo aqui, AOB, certo? Essa medida aqui, a medida interna, ela é menor que 90 graus. Então, esse ângulo é agudo.
Se for exatamente 90 graus, é que reto. E se for maior que 90? Aí tá. Em alguns livros usa isso aqui, tá? Só ser maior que 90 já é obtuso. Tem livros que coloca assim, para ser obtuso tem que estar entre a medida aqui, ó. A medida de A, O, B, ela tem que está entre 90 graus e 180 graus. Então, maior que 90 e menor que 180. Tem alguns livros que usam isso e tem outros que não. Só ser maior que 90 já é obtuso. Tá bom? Então, aqui eu vou usar maior que 90 é obtuso. Certo? Mas para ser convexo, tem que ser menor, entre 0 e 180. Certo? O que é côncavo? Côncavo é estar entre 180 e 360. Então, esse ângulo aqui seria um ângulo côncavo, maior que 180 graus, sua medida. Aí, de novo, em alguns livros fala que isso aqui também é obtuso, tá? Mas ele seria não convexo. Então, para ser convexo, tem que estar entre 0 e 180. Então, esse aqui é um ângulo côncavo. Então, em uma região, né, em um ângulo, eu tenho o ângulo convexo e o ângulo não convexo. Então, como essas duas semirretas, elas formam como se fossem dois ângulos, um interno e um externo, o que está dentro, que geralmente é o que a gente usa, o menor ângulo, ele é o convexo. O de fora é o ângulo não convexo. Certo? Ou côncavo. São sinônimos, côncavo ou convexo. Ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. Então, esse ângulo de 180 graus, né, que é também chamado de meia volta ou meia lua, é um ângulo raso. E o ângulo inteiro é aquele ângulo de volta inteira. Nem ligando aqui. O que aconteceu, Senhor? Vocês estão aí, gente? Sim. 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 O celular deu um piripaque que alguém ligou. Certo, então aqui é o ângulo inteiro. Então, o ângulo de 360 graus, que é uma volta completa. Certo? Tá. Ângulos que tenham a mesma medida, a mesma abertura, são chamados congruentes. Igual as retas. Retas que tenham o mesmo tamanho são congruentes. Ok? Retas não, né? Segmentos de reta, porque retas são ilimitadas, todas as retas têm o mesmo tamanho. Então, lê aqui, ó. O ângulo AOB é congruente ao ângulo DEF, ou seja, as medidas do ângulo AOB têm o mesmo tamanho. Então, se eu sobrepor, pegar esse ângulo aqui, colocar em cima desse, vai ser o mesmo tamanho, o mesmo. São iguais. Ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um dos seus lados em comum. Dois ângulos consecutivos são adjacentes quando eles possuem somente um lado e o vértice em comum, mas nenhuma região pode permanecer os dois ao mesmo tempo. Como assim? Eu posso ter dois ângulos consecutivos e dois ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são sempre consecutivos, mas nem todo consecutivo é adjacente. Como assim? Ó, veja aqui esses dois ângulos. Nós podemos ver o ângulo EAG, esse maiorzão aqui, ó, EAG, e o ângulo EAF. Tá vendo? EAG, ele todo, daqui, ó. E depois o EF. Eles são dois ângulos consecutivos, tem um lado em comum. Então, para ser consecutivo, tem que ter um lado em comum. Qual lado que está em comum aqui? É o lado AE.
certo? Só que eles não são adjacentes. Para ser adjacente, tem que o ângulo a semirreta do meio que ser a comum aos dois. Então, para ser adjacente, quais seriam os ângulos aqui, ó? EAF é adjacente a FAG, porque quem está em comum é o lado AF. Então, voltando aqui, com essa figura aqui, que tem 3 semirretas com a mesma origem, eu posso ter ângulos consecutivos e ângulos consecutivos adjacentes, certo? Entenderam a diferença dos dois? Mais ou menos. Mais ou menos? Ó, para ser consecutivo, tem que ter um lado em comum, independente qual lado seja. Não precisa ser exatamente o do meio. Então, se eu pegar aqui o maiorzão, ó, EAG, é um ângulo, certo? É esse ângulo todinho aqui. E pegar o ângulo, deixa eu colocar até de outra cor, EAF, é outro ângulo aqui, ó. Eles não têm esse lado em comum, o EA? Então, esses dois ângulos são consecutivos, apesar de um estar dentro do outro, digamos assim. Ok? Agora, para ser adjacente, tem que ser consecutivo, né? Tem que ter um lado em comum, só que um vai ser aqui, ó, EAF. Não, eu desenhei bem, né? E o outro tem que ser aqui, ó, FAG. O lado em comum tem que ser o lado do meio, para ser adjacente. Então, tudo que é adjacente é um depois do outro, certo? E o que é comum é o que está no meio. Bissetriz de um ângulo. Então, se eu tenho um ângulo, esse ângulo aqui, ó, EAG, e pegar uma semirreta e colocar exatamente no meio, dividindo o ângulo em 2 outros ângulos que tenha o mesmo valor, em 2 outras partes congruentes. Essa reta aqui, AF, semirreta, né? AF, ela vai ser a bissetriz desse ângulo EAG. Então, EAG, ele é congruente a FAG. Então, divide o ângulo, a bissetriz divide o ângulo em 2 outros ângulos que são adjacentes um ao outro, ok? Então, esse ângulo aqui, EAF, e o seu outro ângulo, FAG, elas têm o mesmo tamanho, são congruentes. E aqui a do meio é a bissetriz. Então, essa bissetriz, nos exercícios, quando vocês forem fazer, ela ajuda, tá? Se eu tiver lá, já vai ser uma dica aqui para vocês. Quando vocês estiverem fazendo os exercícios, tem uma questão lá que é para vocês fazerem encontrarem um valor, né? Na medida do ângulo. Aí vai ter essa figura assim. Na frente vocês vão ver que precisa ter uma outra reta aqui para a gente fazer conseguir fazer as contas, que não consegue fazer as contas só com o desenho desse jeito aqui. Então, que reta que vocês vão colocar aqui no meio, que vocês que vão ter que desenhar, é a bissetriz. E o que a bissetriz faz? Vai dividir esse ângulo aqui, por exemplo, se ele fosse 50, aqui ia ficar 25 graus e aqui ia ficar 25 graus, certo? Então, toda vez que tiver uma quina assim, vocês precisarem de uma outra reta no meio, essa outra reta tem que ser a bissetriz, dividir o ângulo em 2 outros ângulos de mesmo tamanho, ok? Então, a bissetriz AF divide o ângulo maior, EAG, em 2 ângulos congruentes, o ângulo EAF e o ângulo FAG. Ângulos opostos pelo vértice. Agora vamos lá, né, começar a ver as contas, onde pode entrar. Quando temos 2 retas concorrentes, ou seja, que se cruzam, é possível traçarmos vários ângulos entre elas.
Quando compararmos dois ângulos que estão em lados opostos do mesmo vértice, eles são sempre congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Então, assim, duas retas concorrentes, independente da maneira que elas sejam, pode ser perpendicular ou não, ou oblíqua, igual esse exemplo aqui. São retas concorrentes oblíquas, certo? Elas formam 4 ângulos, ok? Esse ângulo aqui, ó, AOB, esse outro BOF, esse outro FOG e esse outro GOA, ou AOG, que é igual. Como eu sei as medidas? Todos que são opostos pelos vértices, ou seja, esse alfa aqui, ó, e esse aqui, então, AOB e GOF são ângulos que têm o mesmo valor. Então, são opostos pelo vértice. E esses outros dois aqui também têm o mesmo valor. Então, a medida de AOB e de FOG são iguais e a medida de BOF e AOG também são iguais. Então, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, têm o mesmo valor. Por exemplo, se aqui medisse, sei lá, 75 graus, aqui também ia medir 75 graus. Então, se, por exemplo, aqui mede Y e aqui mede, sei lá, tinha que ser quanto? 125. 125 não, né? Oh, meu Deus. Eita, calma aí. Aqui tem que medir quanto? Aqui. Meu Deus, eu não tô... 105, desculpa. Por que eu tô nessa... Eu não podia colocar aqui 125, tem que ser 105, alguém sabe? Porque eu tinha que colocar aqui 125 ou 105. Alguém sabe por que eu tinha que colocar aqui 105 e eu não podia colocar 125? Alguém escreveu alguma coisa. Como é que eu vejo? Isso! Olha só. Se eu pegar aqui, ó, uma reta. Essa reta aqui que tem esses pontos A e F. Não, vamos pegar essa daqui. G e B, B e G. Ela aqui, ó, essa reta. Esse ângulo que forma aqui, ó, ele é um ângulo raso. E o ângulo raso não tem 180 graus? Certo? Então, se aqui mede 75, aqui tem que medir quanto? 105, porque ao somar 105 com 75, vou ter 180. Ok? Então, quanto seria y aqui? Se fosse uma pergunta assim. Encontre o valor de y. Y aqui mede 105 graus, porque ele é exatamente 105. igual aqui. Ok? Então, tranquilo. Então, nesse caso aqui, se eu só escrevesse aqui, ó, que aqui é 75, vocês já teriam que saber os valores dos outros ângulos. Já dá para saber. Então, sabendo o valor de A ou B, encontre o valor dos outros ângulos. Então, quais são o valor dos outros ângulos? Primeiro, oposto pelo vértice, 75. Esse com esse dá 180. Então, aqui é 105. Aqui é 0,5. 105. E aqui vai ser 105. Ok? Porque somados assim, dá 180 graus. Pronto. Então, se é oposto pelo vértice, tem o mesmo valor. Complementar. O que é complementar? Se eu pego dois ângulos e que a soma deles dá 180 graus das suas medidas, então eles são complementares. Esses aqui, dois ângulos adjacentes, ao somar, tem que dar um ângulo reto. Então, 30 mais 60 é igual a 90. Ok? Então, para descobrirmos. Então, por exemplo, eu coloquei lá, tem dois ângulos. Assim. Um ângulo mede 20. Esse aqui mede 20. Quanto vai medir o outro?
é só fazer 90 menos 20, que dá 70. Então, dois ângulos complementares. Esse ângulo aqui é complemento do outro ângulo. Então, se eu falar assim, qual é o complemento do ângulo de 25 graus? Qual seria a resposta? A pergunta fosse, qual o complemento de um ângulo de 25 graus? Qual é a resposta? Qual é, gente? Qual o complemento de um ângulo de 25 graus? Ângulo de 75 graus? A resposta é... Cadê o trem de escrever? 65 graus. Por quê? 65 mais 25 dá 90. Certo? Então, isso que é o complemento. Então, toda vez que eu pergunto qual é o complemento de um ângulo, é outro ângulo que ao somar com o primeiro dá 90 graus. Então, o que eu fiz, meu Deus? Tem como fazer o complemento de um ângulo de 120 graus? Pergunta, qual o complemento de um ângulo de 120 graus? Tem como eu fazer? Sim ou não? Pergunta é, qual é o complemento de um ângulo de 120 graus? Tem como? Eu tenho como somar outro ângulo com ele que dá 90? Cri, cri, cri. Não, né, Wendel? Então, por quê? Se eu somar aqui outro ângulo positivo, não vai ter como dar 90. E como o ângulo é uma medida, né? Essa medida não é negativa, ela é sempre positiva. No futuro, na frente, lá na última unidade, eu acho, nós vamos ver alguns ângulos negativos. Só que não é porque a medida dele é, por exemplo, menos 30. É porque o sentido dele no ciclo trigonométrico é o sentido horário, tá? Então, por exemplo, eu falar assim, deu um ângulo de menos 20 graus. Não tô falando do valor do ângulo, eu tô falando do sentido, tá? Então, se eu falar assim, qual é o complemento de um ângulo de 120 graus? Não tem, porque não tem como eu somar outro ângulo aqui que dá 90 graus. Ok? Então, ângulos complementares, eles sempre são ângulos convexos. Além do mais, são ângulos agudos, que ao somarem dá um ângulo reto. Suplementares. Suplementares são dois ângulos que ao se somar dá um ângulo de 180 graus. Então, naquele exemplo lá, ó, por que ao descobrir esse daqui, eu já sei o valor desse, que era 105? Porque esses dois ângulos aqui de cima, eles são suplementares, certo? Ao somar ali, ó, 140 mais 40 dá um ângulo de 180 graus, um ângulo raso, ou dois ângulos retos, certo? Então, para descobrir só fazer 180 menos x. Então, se eu quero o suplemento, dê o suplemento de um ângulo de 80 graus. Só fazer 180 menos 80 é 100. Então, o suplemento de um ângulo de 80 graus é 100. E se eu pedisse o complemento de um ângulo de 90 graus, seria? Oh, meu Deus. Tá errado aqui, ó. Seria aqui seu suplemento é 100. Seu complemento seria 10, né? E ângulos replementares. Replementares, a soma dos dois dá 360 graus. Então, por exemplo, aqui, se esse for 220, esse for 140,
220 mais 140, 360. Então, mesma coisa. Se eu quero descobrir o replemento, então o replemento será só fazer 360 menos x. Tem uma questão dessa lá nos exercícios que eu acho a mais difícil dos exercícios, que é sobre complemento e suplemento. Então, vocês vão usar essa ideia aqui, ó. Quando é complemento, 90 menos x. Quando é suplemento, 180 menos x. E quando é replemento, é 360 menos Prof, x. Oi. dá pra senhora voltar um pouquinho aí, porque aqui cortou o áudio. Cortou o áudio? Muito? Aonde que cortou? Não, só foi quando a senhora tava falando lá daquele 360. Ó. Aqui é só isso. Lá em replementares, parece. Isso. Vamos lá. Eu repito, não tem problema não. Dois ângulos. Se eu pego dois ângulos, eles podem ser complementares um do outro, ou seja, dois ângulos que ao se somar dá 90 graus. Aí na expressão para descobrir eu faço 90 menos x. Ok? Suplementares. Ao somar dá 180 graus. Quando eu quero descobrir, 180 menos x. Ou replementares, que ao somar dá 360 graus. Então, 360 menos x. Ok? Então, isso que são ângulos complementares, suplementares e replementares. Então, sempre que eu pego um ângulo, eu posso perguntar qual é o seu complemento, qual é o seu suplemento, qual é o seu replemento. Sempre eu posso perguntar isso, de um ângulo qualquer. Certo? Mas a resposta sempre vai ter, igual, por exemplo, esse ângulo de 120 graus, 220 graus, tem complemento e suplemento? Minha pergunta é, um ângulo de 220 graus tem complemento e suplemento? Vamos lá, gente? Responde aí. Uma bala para quem responder. Cadê? Alguém escreve aí no chat, fala. Só sim ou não? Tem só complemento? Ó, então a pergunta foi: um ângulo de 220 graus. Ele tem complemento, suplemento e replemento? Ele tem, primeiro, complemento? Tem complemento? Tem como eu somar outro ângulo com ele para dar 90? A resposta é Não. não. Tem suplemento? Gente, que tá escrito suplemento aqui. Resposta também? Não, porque não tem como eu somar para dar 180 graus. Tem replemento? Sim. E qual é? 140 graus. Sim. Por quê? 140 mais 220 dá 360. Ok? Então, quando o ângulo ele é agudo, qualquer ângulo agudo, sim, vai ter complemento, suplemento e replemento. O que seria um ângulo agudo? Ó, um ângulo, por exemplo, de 60 graus. Qual é o complemento do ângulo de 60? Bora lá rapidinho aqui. O complemento seria 30. 30. Qual seria o seu suplemento? 120? Isso. 120. E qual seria o seu replemento? 300. 300. Isso mesmo. Então, todo ângulo eu posso perguntar, quando é agudo, né? Posso perguntar complemento, suplemento e replemento. Quando ele é reto ou obtuso, aí já não vai ter todos, né?
Ok. Agora, vamos começar a complicar, né? Eu pego aqui uma reta T e pego duas paralelas, R e S. Eu consigo identificar o valor dos ângulos usando uma transversal com duas paralelas, certo? Olha só, nesses ângulos aqui, eu tenho a paralela RS e a transversal T, certo? Então, T transversal, nesse caso aqui, é ser concorrente, passar pelas duas paralelas, ok? Então, elas vão me auxiliar a descobrir. Os ângulos agudos são sempre congruentes. Então, esse ângulo aqui, ó, quando é oposto pelo vértice, são iguais, certo? Então, esse é igual a esse aqui é igual a esse. Como como tá falando aqui, os agudos são iguais, se esse daqui é um valor, então aqui, ó, é outro valor, é o mesmo valor. Aí, como esse é oposto pelo vértice, vai ser o mesmo valor, e aqui vai ser igual. Então, nesse caso aqui, esses 8 ângulos, se eu soubesse o valor de apenas um único ângulo aqui, eu conseguiria saber o valor de todos. Por exemplo, se eu soubesse que esse pequeno aqui mede, sei lá, 30, eu consigo saber o valor de todos os outros ângulos. Vamos descobrir? Ó, se esse daqui mede 30, eu já sei que o seu oposto pelo vértice é 30. O que é agudo igual a ele, ó, também é 30. Então, 30, 30. Agora, e os outros dois, como é que eu descubro? Ó, tá vendo nessa linha reta? Forma um ângulo raso. Então, esse ângulo aqui, ele é suplemento desse. Então, quanto é, que número mais 30 dá 180? É o 150. 150. Então, esse aqui mede 150. O seu oposto pelo vértice é 150. Esse daqui vai ser 150 e esse daqui é 150. Então, se eu souber um único ângulo desses daqui, quando tenho duas paralelas e uma transversal, eu consigo identificar todos os outros ângulos, certo? Então, os agudos são congruentes, os obtusos são congruentes, e se eu somar um obtuso com um agudo, tem que dar 180 graus, porque um é suplemento do outro. Ok? Então, é o que eu falei lá, ó. A é igual a E. A é igual a E. B é igual a F. C é igual a G. D é igual a H. Então, ângulos correspondentes são congruentes. O que é ser correspondente, ó? Esse A e esse F. São correspondentes, ou seja, têm o mesmo valor, são congruentes. Ângulos alternos internos. O que é ser alterno interno? É o que está dentro. Todos esses dois, aqui, ó. Esses dois, não, esses 4 são alternos internos. Alternos, ó, D e E são alternos, né? Um tá de um lado, o outro tá de outro lado. E é interno porque tá dentro das paralelas. Então, esse D e E são iguais, são alternos internos. Outros dois alternos internos é o C com o F, certo? Alternos externos, que estão do lado de fora. Quem que são os alternos aqui, ó? O A com o H e o B com o G. Alterno, ó, alternado. Alternos externos. Os colaterais. Dois ângulos colaterais internos são suplementares. Colateral é que tá um depois o outro. Então, alterno. Um dentro e um fora, né? Mais interno. Colaterais, um depois do outro. Então, a soma de dois colaterais. Ah, não. Ele pegou um daqui, um daqui. Dá 180. Na verdade, esses daqui vão ser suplementares, né? Dois suplementares são... dá 180. Mas colaterais aqui, ó. Esse com esse.
e esse com esse. Vou te colocar um tracinho, né? Ok? Então, E mais C são colaterais e F e D são colaterais. Colaterais externos. A com G e B com H. Também são colaterais somados dá 180. Então, vamos lá, né? Como é que faz umas continhas? Por exemplo, descubra o valor de x aqui. Como é que eu descobriria o valor de x? Primeira coisa, esses dois ângulos, como é que eu sei? Eles são... Como eu posso definir eles? Alguém? Como é que eu faria essa conta aqui para descobrir o x? Dois x mais Tem que 10 dar igual a 160, né? Esses dois ângulos são opostos pelos vértices, né? Então, eles são congruentes, certo? Então, eu tenho que 2x mais 10 é igual a 160, certo? Aí, agora é só fazer a conta. Como é que faz uma equação? O 10 passa para o outro lado. Então, 2x é igual a 160 menos 10. 160 menos 10 é 150. O 2 passa dividindo. 150 dividido por 2 dá 75 graus. Então, qual é o valor de x ali? 75. Usando isso, eu conseguiria descobrir, por exemplo, se aqui tivesse um y, eu conseguiria descobrir, e aqui um z. Vocês saberiam me dizer o valor de y e z aqui? Qual é o valor de y? Como é que eu poderia descobrir o valor de y ali? 20? 20. Por que é 20? Porque 160 com 20 é 180. Isso, eu poderia fazer assim, ó. 180 menos y é igual a 160. Y é igual a 180 menos 160. Y é igual a 20. Ok? Faltou um parte aqui a menos. Tá, mas é isso. Então, é só subtrair em 180. Por quê? Bosta. Aqui tinha y e aqui o z. E qual seria o valor de z? 20 também. 20 também, porque é oposto pelo vértice, certo? Então, sabendo o único ângulo, eu consigo descobrir os outros ângulos, certo? Então, bem tranquilo. Próximo. Dois ângulos suplementares são suplementares. Sabendo que um é o dobro do outro, qual é o valor do menor ângulo? Primeira coisa, o que são ângulos suplementares? $180 menos x, aquele negócio de 180 menos x. Ó, suplementares é dois ângulos que, ao somar eles, dá 180 graus. Não é assim? Então, sabendo que um é o dobro do outro, como é que eu faria essa conta? Ai, não acredito, não tem gente entrando nessa hora. Como é que eu faria aqui, gente? 60? A resposta é 60, né? Mas como é que você fez? Bora lá, alguém? Você não tá com áudio aí não, André, para explicar? Eu apenas vi o número que dava 180. Pronto. 180. Então, 60. Aí, qual seria o dobro de 60? 120. 120 mais 60 dá 180. Pronto. É uma ideia. Mas o que eu faria? Tem dois ângulos que, ao somar, tem que dar 180. Então, um mede 2x e o outro é x. Um é o dobro do outro. Então, eu quero descobrir x. E o outro é 2x. Só se fazer. 2x mais x é igual a 180.
Fica 3x é igual a 180. 180 dividido por 3, 60. Então, 1 é 60. Qual é o outro? 120. 120 mais 60, 180. Ok? Então, esse daqui poderia fazer usando aqui, né, o x, ou só pensando que para ser suplementares tem que ser o dobro, a soma dos dois tem que dar 180 graus. Ok? Próximo, essa daqui, que já envolve mais contas. Suponha que A' e B' são paralelas. A' e A são paralelas e B' e B são paralelas. Descubra o valor de x e y. Então, marque a alternativa correta. Vamos resolver essa aqui? Essa daqui já envolve o sistema, várias coisas. Primeira coisa. O que eu sei que é igual aqui ou que é suplemento? Como vocês fariam essa? Vai ter esse tipo de exercício lá, tá? Esse que vai ser os tipos de exercício. Ó, tá vendo que esse daqui ele é igual a esse? Vocês conseguem perceber que esse é igual a esse? São ângulos agudos. Tá vendo? E esse daqui é igual a esse. Então, eu tenho que x... Vamos pegar esse primeiro. 2x mais y é igual a 118. E que x mais y é igual a 62. Ok? Vocês conseguiram identificar aqui? 2x mais y é igual a 118 e x mais y é igual a 62. Ok? Então, isso que vocês precisam identificar. Como aqui tem x e y juntos, eu vou ter que resolver um sistema. Vocês lembram como é que resolve o sistema? 2x mais y é igual a 118. X mais y é igual a 62. Pronto. Como é que eu posso resolver esse sistema? Tem vários métodos. Você escolhe o que você achar melhor. Um método é se eu, por exemplo, multiplicar aqui por menos 1 para cancelar aqui o y. Se eu multiplicar toda essa equação aqui, toda essa, por menos 1, eu vou ter a de cima, copia do igual, 2x mais y é igual a 118. A de baixo ficou menos x menos y é igual a menos 62. Aí agora eu posso somar as duas. Aqui vai cancelar o y, né? Vai ficar x mais 0 é igual. Quanto é 118 menos 62? 56. Então, x é igual a 56. Ok? Depois eu escolho uma das duas equações e substituo. A segunda é mais simples. X mais y é igual a 62. Como o x é 56, y vai ser 6. Então, nesse caso aqui, a resposta é a letra B. Vamos voltar lá para ver se é mesmo. Letra B. X é 56 e y é 62. Então, tinha que resolver um sistema de equação. Então, nos exercícios... A aula acaba em 2 minutos, pronto. A aula acaba em 2 minutos? 2? 9. 9. Pronto, acabou isso aí. 10. Você tá contando regressivo? Não, é que agora que apareceu 9, eu só tava avisando que já fiz só que era. Só faltava 10 Não, minutos. mas acabou. Era o último exemplo. Então, é isso. Alguém não entendeu esse exemplo? É tranquilo? Tranquilo, né? Então, aqui abre a bibliografia. E aqui eu só coloquei o resumo. Ponto, a gente representa por letras maiúsculas do alfabeto. Retas, letras minúsculas. O ângulo, A ou B, com chapéuzinho em cima do vértice.
Também eu posso representar ângulo por letras gregas, ou planos também por letras gregas. Segmento de reta, eu pego AB com tracinho em cima, ou simplesmente AB. O triângulo, ABC, o triângulo nós vamos ver na próxima aula. Semirreta, AB com a setinha em cima. Quando são congruentes, esses 3 tracinhos, e o valor da medida do ângulo é M de AB. Ok? E é isso. Então, o que vai cair nos exercícios de vocês? Eu vou já até mostrar aqui. Abre coisa. Ó, tem umas perguntas de verdadeiro ou falso e questõezinhas dessas envolvendo os ângulos. Ó, lembra daquela lá que eu falei que podia aparecer? Com esse aqui, não tem a reta no meio. Então, que reta que vocês vão colocar aqui no meio? A bissetriz. Então, vai dividir esse ângulo em 2 de mesmo valor. Então, a letra C e a letra D aqui, vocês vão ter que colocar uma outra reta, tá? Vocês que vão ter que desenhar. As outras dá para fazer tranquilamente. E é isso. Eu vou mandar agora essa lista de exercício aqui lá no WhatsApp. E vou ver se tem um e-mail da turma. Tem algum e-mail da turma? Que eu envio um e-mail que vai para todo mundo? Deve ter, né? Eu vou perguntar a coordenação. Vou mandar para vocês. Mas é ruim pelo e-mail. Mas eu vou mandar também no WhatsApp, tá? Eu vou mandar no WhatsApp e vou mandar no e-mail. Porque isso eu coloco no Moodle, mas o Moodle não tá funcionando. E que mais? A gravação da aula, os slides e pronto, só isso. Então, vocês têm até terça-feira da semana que vem para fazer esses exercícios. Aí eu vou colocar no Moodle, no sábado já, como para vocês enviarem pelo Moodle, tá? Porque esse ano eu não tô querendo receber nada pelo e-mail. Então, vocês vão fazer no caderno bonitinho, escrito lá, com a letra de vocês, tirar foto, transformar em PDF e postar no Moodle. Então, só a partir de sábado, eu acho que o Moodle vai voltar a funcionar, ou segunda-feira, aí vocês postam no Moodle. Dessa vez eu não vou querer nada por e-mail, não. Aí, quem não conseguir enviar no Moodle, aí vocês me mandam uma mensagem que a gente conversa até conseguir enviar. Tá bom? Então, é isso, galera. Deixa eu só escrever aqui o nome de quem eu não escrevi. Quem eu já escrevi. É isso. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu parar a gravação.